noite para Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele nesta noite. Diga graças a Deus. Diga assim: Deus é comigo. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 2. Livro de Jonas, capítulo 2. Você já deve ter ouvido essa passagem muitas vezes sobre Jonas. Ele era um profeta hebreu, e Deus deu uma ordem a ele, e ele não deu ouvido à voz de Deus. Mesmo sendo um profeta, ele não deu ouvido à voz de Deus. E Deus mandou ele ir por um caminho, e ele foi por outro caminho. E ali aconteceu que foi engolido por um peixe, e aí a história dele começou a mudar ali. Amém? Feche os seus olhos. Meu Deus, que o Senhor venha falar ao coração de cada um dos meus irmãos nessa noite, meu Pai. Que essa palavra venha ser uma palavra rema sobre a vida de cada um deles. Que aquele, meu Pai, que está precisando, meu Pai, de ouvir a Tua voz, que ele ouça nessa noite e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Digam amém. Capítulo 2, encontraram aí? Em nome de Jesus. A oração de Jonas. É o título dessa mensagem, a oração de Jonas. Diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Logo de começo, a palavra de Deus, ela já vem dizendo que Jonas estava na barriga de um peixe. Naquele momento, Jonas estava o quê? Angustiado. Porque ele sabia que naquele momento não tinha mais jeito para ele. Não havia mais jeito para ele. Ali no momento que ele foi engolido por aquele peixe, a Bíblia diz assim no versículo 3: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Ele sabia que ali a situação dele era difícil. Porque por não ter ouvido a voz de Deus, ele foi só se afundando. Ele sabia que ele estava na profundeza do mar, no abismo do mar. E ali, meu amigo, era difícil. Ele diz aqui assim, no versículo 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Naquele momento, pessoal, Jonas,
Ele era um profeta. Mas como ele estava se afastando de Deus, por não ter obedecido a Deus, o que acontece? Você esquece de quem você é. Jonas, naquele momento, ele estava angustiado, desesperado, porque ele sabia que a única coisa que poderia acontecer com ele era a morte. E ali ele só foi descendo. Ali ele falava que ele só estava descendo. E isso acontece quando a gente está distante de quem? De Deus. Ele esqueceu das orações. Ele esqueceu daquilo que ele tinha com Deus. Porque ele era um profeta. Ele levava a palavra de Deus. E ali ele só lembrava de uma coisa, que ele estava angustiado e que ele só estava descendo. Ele só estava descendo. A cada momento que se passava, ele só estava descendo. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias no ventre daquele peixe. 3 dias. A Bíblia não fala se ele orou no primeiro dia, se ele orou no segundo, se ele orou no terceiro. Ele ficou ali 3 dias no ventre daquele peixe. E ele só pensava uma coisa, que ele só estava descendo. E assim muitas pessoas se encontram hoje angustiadas. Mas não porque Deus não é com ela, porque Deus era com Jonas. Mas o que Deus estava esperando de Jonas? O que Deus estava esperando dele? Uma atitude. Porque quando você está em Deus, você não pode ficar parado. Quando você está em Deus, qualquer vacilo, você começa a se afastar de quem? De Deus. E quando você se afasta de Deus, começa a acontecer uma coisa ruim atrás da outra, um problema atrás do outro. É briga dentro de casa, briga no casamento, é briga no trabalho. É dívida, é desespero. É angústia, é dor. E ali só vai piorando. Quanto mais ela se afasta, pior a coisa vai o quê? A coisa vai ficando. Pior a coisa vai ficando. Aí ela diz, mas eu frequento a igreja. Jonas era profeta. Ele era um profeta hebreu. Ele levava a palavra. Mas por um vacilo, por uma desobediência, ele começou a afundar. Ele foi afundando mesmo conhecendo a Deus. E a Bíblia diz aqui assim, no versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, a alma dele estava o quê? Desfalecendo. Em outras palavras, Jonas estava morrendo. Dentro da boca daquele peixe ele já estava morrendo. A alma dele já se desfalecia. Ele já não aguentava mais. Aí diz assim a Bíblia: eu me lembrei de quem? Do Senhor. A Bíblia não fala se ele lembrou no primeiro dia, se ele lembrou no segundo dia, se ele lembrou no terceiro dia. Mas aqui está dizendo que naquele momento que ele estava desfalecendo, naquele momento que ele via que já não tinha mais jeito, ele lembrou de quem? De Deus. Quer dizer que quando Deus falou com ele, Jonas, vai por aqui, vai lá para Nínive, você vai chegar lá, você vai pregar para aquele povo. Aí Deus falou para ele, ele foi para lá. Naquele momento, ele já se esqueceu de Deus.
Ele se esqueceu de Deus ali. Tanto que naquele momento que ele se esqueceu de Deus, a coisa só piorou para o lado dele. A coisa só foi ficando feia para o lado dele. Mas teve um momento que ele se lembrou de Deus. Ele se lembrou de Deus. E a Bíblia diz aqui assim, ó: e subiu a ti a minha oração. A primeira coisa, ele se lembrou de quem? E aí o que ele fez? Uma oração. A primeira coisa, quando ele se lembrou, ele fez uma oração imediatamente. Eu não sei como ele orou ali dentro, mas aqui diz assim, ó: e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei e pagarei ao Senhor pertence a salvação. Olha como é interessante isso aqui. A oração que ele fez. A oração é um instrumento muito poderoso na sua vida. E quando você ora, pode ser agora, pode ser daqui um dia, pode ser daqui a 2 dias, pode ser daqui a 3 dias, mas Deus vai te responder. Deus, ele vai te honrar, não importa a situação que você esteja. A alma de Jonas desfalecia. Ele já não estava aguentando mais, ele iria morrer. Mas aí ele se lembrou de Deus. A Bíblia é bem clara, aí ele se lembrou de Deus. E a Bíblia diz assim, ó, no versículo 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. Ele estava lá na profundeza do mar. Ele estava lá no abismo do mar. Ele estava desfalecido. Mas aí ele fez uma oração. Ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que Deus podia tirar ele daquela situação. Mas ele chegou lá ao fundo do poço, lá embaixo, lá no abismo, para lembrar que Deus era com ele. Para lembrar que Deus nunca se esqueceu dele. E aí ele fez essa oração. Deus ouviu a oração de Jonas e fez com que aquele peixe levasse ele até a superfície e vomitasse ele na terra. Terra firme. E ele fez a vontade de Deus. Eu não sei qual tem sido a sua angústia. Eu não sei qual tem sido a sua angústia. Eu não sei aonde essa angústia tem levado você. Eu não sei até aonde essa angústia ela tem te carregado. De repente você já orou, e você não viu um resultado ainda. Mas Deus não deixou de ser com você. Deus, ele não te abandonou. Deus, ele não se afastou de você, como ele não tinha se afastado de Jonas. Mas ele estava esperando uma atitude dele. Deus está esperando uma atitude de cada um de nós nessa noite. Eu não sei em qual situação você se encontra nessa noite. Eu não sei até onde essa doença tem levado você. Eu não sei até onde essa doença ela tem colocado você. Mas Deus quer te levantar para cima. Deus quer te colocar em terra firme. Assim como ele fez com Jonas, ele quer fazer com você. Falou,
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Deus não falou com Jonas, Deus falou com o peixe. Deus resolveu aquele problema. E Deus quer dar fim a esse problema nessa noite. Deus quer fazer com que nesse culto você venha sair daqui diferente. Deus quer fazer com que nesse culto você venha sair daqui diferente. E com a certeza que aquilo que Ele vai fazer nessa noite vai mudar toda a sua história. Vai mudar toda a sua história. Mas ele teve que orar. Ele teve que colocar diante de Deus, para que aquele problema fosse resolvido. Deus falou com o problema. O problema era aquele peixe, ele estava no ventre daquele peixe. E naquele momento, ele foi erguido e colocado na terra. O problema foi resolvido. Deus honrou ele através de uma orar. E é o que nós vamos fazer nessa noite, nós vamos orar. De repente tem muito tempo que você não faz uma oração sincera. De repente tem muito tempo que você está assim, eu estou dentro da igreja, mas tem muito tempo que eu não faço uma oração, aquela oração mesmo. Aquela oração que vai estremecer o inferno. Aquela oração que vai fazer tremer a terra. É orar, pessoal. Deus, Ele está precisando que você ore. Porque quando a oração é sincera, ela chega até Deus. Ele ficou ali, ele foi distanciando de Deus, distanciando. Ele só foi afundando. Ele só foi se afundando. Eu acredito que nem orar mais ele estava orando. Eu acredito que nem orar mais ele estava orando, porque quando ele fez uma oração, o que Deus fez? Deus resolveu o problema. Deus foi lá e honrou ele. E às vezes, você está até dentro da igreja, mas você já não ora como você orava antes. Você já não busca como você buscava antes. Sabe aquela oração que você chegava diante de Deus ali, e você orava mesmo, descia até aquelas lágrimas, mas você tinha a resposta de Deus. Deus honrava você, Deus abençoava você. Aonde você colocava a mão, Deus honrava. Aquilo que você determinava, Deus abençoava. Você tinha uma dor, você colocava a mão naquela dor e falava, dor, sai daí. E a dor saía. Por que hoje não sai mais? Por que hoje não acontece mais? Porque de repente você está só. Mas Deus continua no mesmo lugar. Você não abriu a porta do seu coração, você não pediu para Deus entrar na sua vida, Deus está aí. Mas será que você não tem feito como Jonas? Jonas, ele foi se esquecendo ali, porque Deus só deu uma ordem e ele não queria aceitar aquela ordem. E Deus nessa noite está dando uma ordem para você. Ore. Ele quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir a sua oração nessa noite. Deus quer tocar nessa doença. Deus quer tocar nesse casamento. Deus quer tocar nessa ferida. Deus quer fechar essa ferida. Mas você tem que orar. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Deus deu ordem àquele problema. Deus ordenou com que aquele peixe voltasse à superfície e vomitasse Jonas